Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Nossa live está começando. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. A gente está começando a nossa live. Olá, Fernando. Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Letícia também, minha esposa, está aqui com a gente. Glória a Deus. Ralf Silveira, tudo bom, meu querido? Graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo. Tudo bem, gente? Estou enviando aqui, compartilhando para algumas pessoas. Pastor Gilson. Graça e paz, pastorzão. Tudo bem? Como vai? Coisa boa. Pastor Gilson sempre está aqui com a gente também. Carlinha, olha aí, tia Carla. Graça e paz, tudo bom? Paz, pastorzão. Bem. A gente tem algumas pessoas entrando, nossa live está começando. Dando alguns minutinhos e a gente vai começar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estamos começando mais um final de semana poderoso. Eu sei, Fernando, ela riu por causa disso, né? Foi porque eu chamei de tia Carla. Opa, glória a Deus. Tinha dado uma travada aqui pra mim, mas voltou. Aleluia. O chão vai tremer. Vai tremer, pastorzão. É fogo. É fogo, é manto. Olha aí, Janaína também. Lorena tá com a gente. Sejam bem-vindas. Valesca, seja bem-vinda. Glória a Deus. Pessoal, se puder, compartilhe essa live também para que outras pessoas possam entrar, possam participar com a gente. Estava dando aqui alguns minutinhos para que algumas pessoas possam entrar. Mas vamos começar, ok? Pastorzão, só voltou, né? Então tá certo. Se pastor Gilson voltou, a gente já pode começar. Rapaz, eu vou te falar, eu já quero deixar aqui registrado já o convite já para o pastor Gilson, para a gente fazer uma live junto. Acho que se a gente pedir ao vivo não tem como escapar, né? Então, já deixar registrado aqui o convite para o pastor Gilson, para a gente fazer uma live junto, para a gente bater um papo. E eu acredito que vai ser muito bom. Vai ser extraordinário. Confesso, pastorzão, confesso que hoje, na verdade, na semana passada eu ia enviar um convite para o senhor, para a gente estar junto hoje, mas como talvez eu não ficasse hoje com a live do dia de hoje, por isso não enviei. Mas olha aí, o convite já está feito, hein? Ao vivo, hein, pastor? Glória a Deus. Então, pessoal, tudo bem? Boa noite, graça e paz. Queria começar com você, nosso tempo aqui, a gente possa bater um papo, para que a gente possa para que a gente possa bater um papo extraordinário, vai ser muito bom. Há algumas coisas que Deus tem falado insistentemente ao meu coração e eu acho que eu tenho falado isso de forma insistente com vocês também. Mas, sabe, se Deus tem falado comigo, eu quero manter esse cuidado de não fechar os meus ouvidos. Então, quero compartilhar essas coisas com você também. Eu acredito que, assim como eu, você vai ser
tremendamente abençoado. Nós vamos orar e vamos começar a nossa live. Pastor Gilson falou, até que enfim, hein? Até que enfim por causa do convite, porque demorou, pastorzão. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, e o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos a Ti, porque nada tem faltado. Nós temos provado, Pai, nós temos visto a Tua boa e poderosa mão sobre nossas vidas. A Tua palavra tem se manifestado, Pai, na nossa casa, em nossa família, e cremos que coisas ainda maiores nós veremos, porque a Tua palavra nos diz que dia após dia o Senhor nos cumula de bênçãos. O Senhor tem benefícios para nós todos os dias, Pai. A Tua palavra nos garante também que a nossa vida ela vai raiando, ela vai brilhando mais e mais. Em nome de Jesus, Pai, cremos que o dia de amanhã será ainda maior e melhor do que o dia de hoje e provaremos, Pai, de experiências ainda mais gloriosas contigo. Sabemos que de fato o Senhor está nas simplicidades também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Então, eu queria conversar algumas coisas com você. Deus tem falado muito a respeito do cuidado dele para comigo e eu queria continuar conversando um pouco a respeito disso com você, porque de fato Deus tem cuidado de nós. Deixa eu fixar aqui o comentário do pastor Arthur para que você também ajude a compartilhar essa live. Amém? Para que outras pessoas sejam impactadas e abençoadas também pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero ler com você um versículo que acredito você não esteja muito familiarizado com ele, porque é um versículo que raramente é citado. Mas se você pode e quer abrir, você poderia abrir comigo em João, no capítulo 3. João, capítulo 3. Ok. João, no capítulo 3, no versículo 16. Amém? Eu demorei um pouquinho para falar o versículo, porque senão você não ia querer abrir lá. Ia falar que já sabe de cor. Mas é importante a gente voltar e ler. Ok? João capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Amém? Eita! Então, queridos, eu quero falar um pouquinho a respeito do cuidado de Deus para conosco, de quão poderoso é o amor dele para conosco, ao ponto dele se interessar com a nossa vida, sabe? As pessoas, elas muitas vezes, por serem muito abusadas durante suas vidas, abusadas por familiares, abusadas no serviço, abusadas entre os amigos, muitos tipos de abusos diferentes, né? Seja um abuso verbal, seja um abuso físico, mas um abuso emocional, mas de muitas formas as pessoas sendo abusadas, elas não conseguem muitas vezes entender esse amor que Deus tem para conosco. Porque as pessoas foram muito exploradas, elas acham que viver o evangelho, viver a vida cristã, é uma vida em que você vai só perder, em que tudo na sua vida será uma perca. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que o mundo nos mostra, que a nossa carne, a nossa vontade, nosso desejo vem mostrar para nós que são bons, que são agradáveis, que é impossível viver sem essas coisas. E por achar que viver uma vida de relacionamento com Deus é uma vida de perca, mas isso é um resultado de frustração, resultado de uma vida em que
a pessoa foi abusada e explorada de muitas formas. E elas acham que agora Deus vai explorá-las, Deus vai abusar delas. O que Deus quer delas, o que o Evangelho quer delas, é o dinheiro delas, que é o trabalho delas, que é o tempo delas. As pessoas estão achando que o viver para o Evangelho é uma vida onde você só vai ter que abrir mão, mas não tem retorno nenhum. E sabe, esse de fato é o resultado daquilo que o mundo tem feito com as pessoas, daquilo que as frustrações têm trazido como um aprisionamento para a mente de muitas pessoas. E elas olham versículos tão simples, mas tão poderosos como esse que nós acabamos de ler. Um versículo que provavelmente você já ouviu inúmeras vezes na sua vida, né? Eu não sei, não acredito de fato que haja alguém aqui acompanhando a gente nessa live que nunca tenha ouvido uma vez sequer esse versículo. E por conta de ouvir essas verdades, e essas verdades já não mais, sabe, trazeram o calor aos seus corações, porque se frustraram vendo a vida de pessoas, vendo aquilo que outras pessoas fizeram na vida delas. Essas pessoas agora não conseguem mais acreditar nessa verdade. Só que, queridos, a Bíblia está nos dizendo que Deus nos amou de tal maneira que ele entregou a sua própria vida. Quando a Bíblia está nos mostrando que, de fato, a vida que foi entregue aqui foi a vida de Jesus Cristo, do Filho unigênito de Deus, nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele não é uma pessoa separada de Deus. Jesus Cristo, mesmo enquanto homem sobre essa terra, ele não deixou de ser Deus. O que aconteceu foi que ele assumiu mais uma natureza, ele assumiu a natureza humana, mas ele não deixou de ser Deus. O que ele fez foi não fazer uso da prerrogativa de ser Deus, e ele viveu como homem em nosso meio, e de fato ele assumiu a natureza humana, mas sem perder a sua natureza divina. Esse de fato é um assunto para um outro momento, mas Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele está entregando a sua vida por nós, por amor de nós, sabe? A Bíblia diz que é difícil, mas pode acontecer de alguém entregar a sua vida por uma pessoa boa, por um justo. Mas quando se fala sobre um injusto, sobre uma pessoa ruim, ninguém teria a livre iniciativa de entregar a sua vida para que essa outra pessoa, sendo considerada ruim, sendo considerada uma pessoa injusta e cruel, para que ela tenha a sua vida poupada, que ela seja poupada do sofrimento. A Bíblia está nos mostrando que isso seria impossível, mas Deus, por causa do seu grande amor para conosco, por causa desse amor que Ele tem por nós, Ele entregou a nossa vida quando nós não éramos bons, quando nós não éramos justos. Muito pelo contrário, a Bíblia vai nos mostrar que no tempo que nós éramos escravos do pecado, tínhamos a natureza do pecado. A Bíblia vai relatar muitas coisas a respeito, adjetivos para nós, a respeito da nossa natureza. Jesus Cristo diz que éramos filhos da ira, que tínhamos como pai o diabo, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados dele, alheios à vida de Deus, nós não sabíamos a respeito da natureza de Deus, e nós de fato, por causa da vontade pelo pecado, porque éramos escravos do pecado e porque estávamos presos no prazer que o pecado nos proporcionava, só que esse era um falso prazer, um prazer que produzia morte. Por causa do pecado nós frutificávamos, sim, mas frutificávamos para a morte. Agora, a Bíblia nos mostra como nós estávamos tão separados de Deus e tínhamos tais adjetivos: inimigos de Deus, filhos da ira, filhos do diabo, nascidos do pecado. E a Bíblia diz que nesse tempo, ainda assim, quando nós não tínhamos nem olhos para Deus, nem ouvidos para Deus, quando a gente nem queria saber dele, a gente estava pensando só mesmo na nossa própria vontade. Deus olhou para nós e a vontade dele falava o nosso nome.
A vontade de Deus falava o meu e o seu nome. Enquanto a minha e a sua vontade falava o nosso próprio nome, né? A minha vontade falava Anthony, o que eu quero, o que eu tenho desejo para mim, só eu. Deus olhou para nós e a vontade dele falou o meu e falou o seu nome. Aleluia. Amém, queridos? Esse é o amor de Deus. Ele não considerou aquilo que nós poderíamos fazer para ele ou fazer por ele. O que ele considerou foi o seu grande amor para conosco. Quando nós olhamos em Gênesis no capítulo 1, nós podemos ver toda a criação sendo registrada ali, os céus e a terra, todo o universo sendo criado. E a gente chega no versículo 26 e a gente vê o homem sendo criado. O interessante é que para tudo que estava sendo criado, Deus libera uma palavra e ele diz para que a matéria-prima dela seja produzido aquilo que Deus está falando. Então Deus vai dizer para a terra que a terra produza relva, produza árvores. Vai dizer para o mar a respeito dos peixes, mas a gente vai chegar no versículo 26 e a gente vai ver Deus falando com ele mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que Deus estava fazendo ali era passar a gerar, como uma mulher que está engravidando, uma mulher que agora recebe a semente do homem e ela começa agora a gerar uma nova vida em seu ventre, uma criança que vai nascer, Deus falando consigo mesmo através da sua divina semente, que é a sua palavra. Ele agora passa a gerar o homem dentro de si mesmo. O Espírito de Deus agora estava gerando eu e você, que somos seres espirituais. E então a gente vê Deus falando, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O interessante é que quando nós estamos conversando a respeito disso, e se você ainda não conhece o Centro de Treinamento Bíblico Rema, você precisa conhecer essa escola. Nós temos uma escola aqui em Seropédica e as matrículas do Rema estão abertas. E tem uma matéria no Rema que é chamado Realidades da Nova Criação. E quando a gente está conversando sobre essas verdades, essas realidades da nova criação, nós precisamos voltar lá para o início, para a primeira criação. E nós vemos como o homem foi criado por Deus. E sabe, algumas vezes os nossos alunos, né, eles vêm nos questionar, perguntar, sabe, professor, por que Deus criou o homem? Deus poderia fazer o que ele quisesse. E por que ele criou o homem? Qual foi o motivo pelo qual Deus criou o homem? Se a gente andar um pouquinho na palavra, nós podemos encontrar essas verdades. Deixa eu ler para você aqui, só para você não dizer que eu estou inventando para você. Aleluia. Efésios. Efésios, no capítulo 4, capítulo 1, no versículo 4, eu vou ler o 3 só para você ficar contextualizado. Olha só. Deus, dizendo por intermédio do apóstolo Paulo aqui, a Bíblia está dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Esse nele aqui está falando em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Nós fomos escolhidos em Jesus Cristo, ou na palavra. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Jesus Cristo, que é a palavra, antes da fundação do mundo. Se nós olharmos aqui, ele está falando sobre antes do mundo ser criado, antes de todo o universo ser criado, Deus nos escolheu na sua palavra. Olhando essa verdade, a gente pode fazer algumas conexões aqui. Presta atenção. Antes do universo ser criado, Deus já tinha nos escolhido na sua palavra.
Quando nós vamos para Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que foi o universo criado. O universo, outras versões dizem céus e terra ou os mundos foram criados pela palavra de Deus. Quando nós viemos lá para João, no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia vai dizer, no princípio era o verbo ou a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ele vai dizer que tudo foi feito pela palavra, e se não fosse pela palavra, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Então, presta atenção comigo. A palavra foi que criou todas as coisas, e se não fosse pela palavra, nada teria sido criado. Só que aquela palavra que a gente encontra ali para verbo ou palavra, em João, no capítulo 1, versículo 1, é a palavra grega logos. E a palavra grega logos, ela tem alguns significados que talvez tornem as coisas um pouco mais claras para a gente na língua portuguesa, para que a gente possa entender um pouco mais qual é a ideia do escritor ali, do autor ali. A gente está falando a respeito de João, mas a palavra logos, ela vai dizer que... essa palavra logos, ela simboliza pensamento, ideia, intento, desígnios. Ela significa palavra, ela pode significar verbo, mas ela também significa pensamento, intento, desígnios, vontade. Então, nós podemos entender que todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus, só que a vontade de Deus foi liberada através da palavra, e a palavra fez com que a vontade de Deus se manifestasse. Mas a Bíblia está dizendo que nós fomos escolhidos na vontade de Deus, ou na palavra de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Antes de tudo ter sido criado, Deus olhou para a sua palavra, Deus olhou a sua vontade, e a sua vontade, ela revelou, ela expressou algo que estava coroando toda a sua vontade. Nós podemos ver isso claramente quando Deus está criando as coisas, e a Bíblia vai dizer que Deus olha a criação, Deus olha e vê que é bom. Deus cria os céus e vê que é bom. Deus cria a terra, vê que é bom. Cria os animais, vê que é bom. Cria as árvores e vê que é bom. Mas quando ele cria o homem, ele coroa o homem. Ele coloca o homem em um nível acima de toda a criação, sendo que a criação é a expressão da vontade de Deus. Foi expressa por palavra e manifesta pelo poder de Deus. E toda a criação expressando a vontade de Deus. Só que coroando a vontade de Deus está o homem, quando Deus olha para o homem que foi criado e ele diz que é muito bom. Oh, aleluia! Que o homem é muito bom. A Bíblia vai dizer que, de fato, nós somos a coroa da criação. Dentro de toda a vontade de Deus está aquilo que Deus guarda com o seu mais íntimo, dentro do seu mais íntimo, como a sua preciosa vontade. E a sua preciosa vontade tem o meu e o seu nome. Aleluia! Aleluia! Agora, eu quero que você entenda, queridos, que nós não estamos falando do João da esquina. Não estamos falando do padeiro, do açougueiro. E eu não estou menosprezando essas pessoas, não. O que eu estou dizendo é, nós não estamos falando de pessoas. Nós estamos falando a respeito de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, o Criador dos céus e a terra, o Deus que não há outro além dele, o Deus que não tem princípios de dia, não haverá finais de dia, o Deus que não teve ninguém que antecedeu a ele. Esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, ele olhou para dentro da sua vontade, e dentro da sua vontade ele colheu aquilo que para ele lhe é mais precioso, e aquilo que para ele lhe é mais precioso sou eu e você, a coroa da sua criação. Dentro de toda a sua vontade, nós estamos ali, expresso no mais íntimo da sua vontade. Aí eu quero voltar com você para João, e eu quero que você ouça mais uma vez esse versículo com novos ouvidos. Eu quero que você ouça de uma nova forma esse versículo. A Bíblia está dizendo aqui, porque Deus amou ao mundo. E eu quero que você entenda que ele não está falando sobre esse planeta.
Porque o amor dele não diz respeito a esse planeta. Esse amor diz respeito a mim e a você. Deixa eu te dizer uma coisa, esse planeta foi criado com um motivo. O mundo, o universo foi criado com um motivo. O motivo é para que eu e você fôssemos por Deus agraciados. Deus criou todas as coisas para mim e para você, para nos dar. Porque pensa bem, queridos, se houve um momento em que o universo foi criado e Deus não teve um momento revelado da sua criação, ele é eterno, ele não tem princípios de dias, mas o universo tem princípios de dias, a ponto que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1 que no princípio Deus criou o universo, ou os céus e a terra. Deus já existia antes do princípio e antes da criação dos céus e a terra. Então isso significa que Deus não precisava dos céus e a terra. Ele já existia. Ele é anterior aos céus e à terra, ao universo. Ele criou com um motivo. E o motivo a gente vê revelado. O motivo somos eu e você. O motivo somos nós. Quando um pai e uma mãe estão prestes a ter o nascimento do seu filho, o que eles começam a fazer? Eles começam a se programar. Então eles começam a cuidar da casa, eles começam a produzir o que precisa ser produzido, fazer as reformas que precisam ser feitas para a chegada da sua criança, do seu filho, da sua filha. Pois bem, nós temos isso expresso claramente pela palavra na criação, no nascimento do homem e da mulher. Deus criando o ambiente em que os seus filhos iriam viver e o ambiente que os seus filhos governariam, reinariam sobre esse ambiente. Olhando para Deus como Criador e o governante de todas as coisas, eu e você, como filhos e filhas de Deus, iríamos, através do exemplo do nosso Pai, governar sobre a sua criação. Amém? Ok. Só que a Bíblia está dizendo, porque Deus amou ao mundo. Então está falando sobre as pessoas, sobre eu e você. Deus nos amou de tal maneira que Ele se entregou. Ele entregou a sua própria vida com uma finalidade, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, queridos, viver uma boa vida nessa terra, uma boa vida que eu digo para você, não é uma vida livre de problemas, não é uma vida livre de aflições, mas é livre dos danos, livre do poder, do problema ou das aflições. Não significa que não vai haver a fornalha, mas significa que o fogo não vai te queimar. Não significa que não haverá a cova dos leões, mas significa que para você o leão não vai abrir a boca. Pelo contrário, servirá de travesseiro para você, para te aquecer nas noites. Mas presta atenção. O que nós estamos falando é que quando a Bíblia está dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça, essa palavra perecer aqui, ela tem muitos significados que a gente poderia citar aqui, mas eu quero que você entenda, ele está falando sobre ser destruído, ser derrotado, ser vencido, morrer, empobrecer, enfermar. O que Deus está fazendo aqui é nos dando os meios para não sofrer com a enfermidade, com a miséria, não morrer, não ser vencido pelo pecado, não ser vencido pelo diabo, não ser vencido pelas aflições, não ser vencido pelos problemas, pelas tribulações que se levantam, não ser vencido por essas coisas. Porque Deus quer nos livrar desses danos. É porque Deus quer tomar algo de nós, Deus quer se aproveitar de algo de nós. Não, muito pelo contrário. O motivo é porque Deus nos ama. Porque Ele nos ama. Porque Ele ama a mim e a você. É que Ele nos livra, é que Ele cuida de nós, é que Ele nos preserva. E a Bíblia continua dizendo, mas que a gente tenha vida eterna ou vida abundante. E essa palavra aqui é a palavra Zoe, que significa de fato a própria vida de Deus.
crendo em Deus, crendo no seu amor por nós, nós podemos viver a vida abundante. Viver nessa terra como se já estivéssemos no céu. As coisas de fato, os problemas de fato, eles vão se levantar mais uma vez. Eu não quero te enganar quanto a isso, mas o que eu quero te dizer é que o seu pai, ele tem cuidado de você. Por que ele tem cuidado de você? Porque ele te ama. Porque você é a expressão da vontade dele, do amor dele. Eu estava dizendo um pouco lá atrás, um pouco mais lá no início, que os alunos do Rema, eles nos perguntam às vezes, por que Deus criou o homem? Qual foi o motivo? Pois bem, nós acabamos de ver qual foi o motivo pelo qual o homem foi criado. O motivo foi porque Deus quis. Sabe por que você existe, querido? Porque Deus quis. Porque você é a expressão do querer dele, da vontade dele. Você é a expressão do amor dele. Agora, deixa eu ler para você um versículo que eu tenho lido muito durante esses últimos dias. Eu li para vocês aqui na sexta-feira passada, eu li no culto de domingo e eu quero ler mais uma vez esse versículo, porque Deus tem trazido ele tanto à minha memória e eu quero ler mais uma vez. Salmos capítulo 68, no versículo 18, a Bíblia vai dizer: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. E eu quero citar para você a versão revista e corrigida, que diz: bendito seja o Senhor, que dia em dia nos cumula de benefícios. Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa preservação. Por que quando eu creio em Deus eu não pereço, mas recebo, mas tenho vida eterna? Porque Deus é a minha salvação. Ele é a minha preservação. Ele não só tem salvação para mim e para você. Ele não só tem bênçãos para mim e para você. Ele não só tem saúde para mim e para você. Ele não só tem provisão para mim e para você. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa saúde. Ele é a nossa provisão. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Se eu te falar uma coisa, o dia mau vai se levantar, mas a Bíblia diz que dia em dia, isso significa que todo o dia, Deus tem boas coisas, Deus tem benefícios para serem acumulados na minha e na sua vida. Mesmo no dia mau, Deus deseja nos acumular de benefícios. A Bíblia diz, queridos, em Salmo 23, que na presença dos inimigos, Deus prepara para nós, o nosso Pai prepara para nós uma mesa farta, um banquete farto, na presença dos nossos inimigos. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer que o nosso Pai, ele nos ama tanto ao ponto dele afrontar aquilo que se levanta contra nós, a ponto de afrontar os nossos inimigos. No momento que a enfermidade se levanta, saiba que Deus tem para você fartura de saúde. No momento que a falta venha tentar vir contra você como um inimigo se levantando contra você, a falta, a escassez, a crise, lembre-se que o teu Pai tem uma mesa farta para você. E essa mesa farta está na presença dos inimigos, porque o teu Pai, ele de fato zomba dos inimigos. Ele de fato afronta os seus inimigos, para que todos eles olhem para você e saibam, de fato, ele é cuidado pelo Deus Altíssimo. Deus tem cuidado de vós. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz: lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Lance sobre Ele todos os seus cuidados. Sabe, queridos, se o nosso Pai nos ama ao tal ponto de entregar a sua vida por nós, como imaginar que o nosso Pai não nos daria aquilo que nós precisamos para viver a vida nessa terra, para viver uma boa vida nessa terra? Como imaginar que o nosso Pai, que entregou a sua própria vida, o que ele havia de mais precioso é o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que uma pessoa tem de mais precioso? O que é mais valioso para você? O que você tem de mais valioso é a tua própria vida.
Você pode perder carro, você pode perder casa, você pode perder emprego, você pode perder o relógio, pode perder o que for. Seja o que for. Você pode perder um helicóptero, um avião. Você pode perder uma ilha que você tinha no teu nome, você perder essa ilha. Ainda assim, não vale mais do que a tua vida. Se você olhar para uma pessoa muito rica, perdão, foi só para dar uma lubrificada aqui e fazer uma propaganda dessa escola que tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. O Rema. Amém? Então, certa vez eu ouvi de fato um testemunho sobre um homem muito rico. Eu acredito que você já tenha ouvido testemunhos como esse. E esse não foi uma história contada, é um testemunho mesmo de uma pessoa que conhecemos. E essa pessoa muito rica, ela adoeceu, ela estava prestes a morrer e a vice-diretora do Remo está dizendo aí que as matrículas estão abertas. Não se esqueça disso. Amém. Isso mesmo. Pois bem, essa pessoa estava doente e no seu leito, uma coisa ela diz, sabe? Eu daria tudo que eu tenho, toda a minha riqueza, para ter saúde, porque eu sei que eu estou morrendo. O que isso significa? Isso significa, queridos, que nada é mais valioso do que a nossa própria vida. E da mesma forma para Deus, nada mais valioso do que a própria vida dele também. Agora, ele considerou a minha e a sua vida de um valor tão alto. O seu amor para conosco, a Bíblia diz que foi de tal maneira ao ponto que ele entregou a sua própria vida. O que havia de mais valioso, ele entregou por mim e por você. Se você quiser saber qual é o valor da tua vida, o valor da tua vida é ou pode ser calculado pelo valor da vida do Filho de Deus, da vida do unigênito, do primogênito de Deus. Era o unigênito, hoje o primogênito, a vida de Jesus Cristo. Pois bem, queridos, Deus nos amou dessa forma. Você pode perder o que for. Você pode perder casa, você pode perder dinheiro, você pode perder o que for. E o que você tem de mais valioso, de fato, é a sua vida. Mas Deus te amou de tal maneira que Ele entregou a vida dele por você. E Pedro está dizendo, ei, lance toda a sua ansiedade, os seus cuidados, as suas preocupações sobre o Senhor. Porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de mim e de você. Essa madrugada, eu estava com a minha filha, né? Minha nenenzinha que hoje completa 2 semanas de vida. E eu estava com ela no colo, era de madrugada. Ela estava sentindo um pouco de desconforto na barriga, era um pouquinho de gases, né? E eu, de madrugada, cuidando dela, né? E aí eu coloquei ela contra o meu peito, abracei ela e fiquei ali com ela um pouquinho e fiquei cantando para ela. E rapidinho ela acalmou, parou de chorar e ficou calminha. E ela ficou só olhando para cima, né? Só olhando para mim. E enquanto ela olhava para mim, eu fiquei falando, né? Como se fosse ela falando. Acho que peguei essa mania da minha esposa, ela que tem mania de fazer isso. Eu não tenho mania de fazer essas coisas. Não é, amor? Pois bem. E eu falando como se fosse ela falando, ô papai, obrigado por estar comigo, obrigado papai, eu te amo. Só que depois eu parei para pensar, rapaz, minha filha não me ama. É isso aí, presença ilustre do pastor Gilson e do pastor Rosilon. Eu vi também que o pastor Rosilon apareceu aqui com a gente também. Mas então, eu estava olhando para minha filha e eu falando isso, né? Papai, eu te amo, obrigado, papai. E depois eu parei para pensar, e rapaz, a minha filha não me ama. E eu olhei para ela e ela olhando para mim, né?
Ela olhando para cima, olhando para mim, eu olhando para ela, me derretendo de amor por ela. Só que, sabe, a minha filha não me ama, queridos. Por que ela não me ama? Porque ela ainda não tem noção das coisas. Ela ainda não tem ideia das coisas. Ela é só um bebê, ela não pensa, ela não raciocina, ela não tem opinião formada sobre nada. Ela de fato nem sabe quem eu sou ainda. O que ela sabe é que tem alguém que cuida dela. Todas as madrugadas tem alguém que cuida dela, e esse alguém sou eu. E a mamãe dela. Eu e a mamãe dela, de fato. Mas é o que ela sabe. Ela não tem ideia sobre quem eu sou. Então ela não me ama ainda. E eu me lembrei do versículo que diz, Deus falando que não foste vós que me amaram primeiro. Muito pelo contrário, primeiro eu amei vocês. E eu pensei nessa hora, sabe? Na verdade, o Espírito Santo nesse momento falou o meu coração. Enquanto eu olhava para minha filha, com aqueles olhinhos olhando para mim, sem entender muita coisa, só sabia que estava sendo cuidada, alimentada e protegida naquele momento. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele disse, pois bem, a sua filha nos teus braços, é você nos meus. Você ainda nem sabe direito, você ainda está aprendendo sobre mim. E nem foi você que me amou primeiro. E eu, pai, mas eu te amo tanto, pai, eu amo tanto o Senhor. Ele disse, mas o seu amor por mim não se compara ao meu amor por você. Você ainda nem sabia sobre mim, você nem sabia que eu existia, você estava alheio quanto à minha vida. E ainda assim eu te amei primeiro. Eu te peguei, eu te lavei, eu te limpei, eu sarei as tuas feridas, eu te alimentei, eu cuidei de você e eu tenho cuidado de você todos os dias. E eu vou cuidar de você por todos os dias. Você vai crescer, mas você nunca deixará de ser meu filho. Rapaz, quando eu ouvi essas palavras no meu coração, eu olhei para minha filha e eu pensei, de fato, minha filha vai crescer, minha filha vai entender quem eu sou, minha filha vai desenvolver amor por mim e o amor que ela vai ter por mim nunca vai se comparar ao amor que eu tenho por ela. Ela vai viver a vida dela e eu nunca vou deixar de amá-la, porque ela sempre será a minha filha. E é assim que Deus tem cuidado de nós, queridos. Deus nos ama. Mesmo que a gente esteja, muitas vezes, por causa das dores, dos problemas, das aflições que se levantam, a gente fica esperneando. O que Deus tem falado aos nossos corações é, ei, lance os seus cuidados sobre mim. Você está no meu colo agora. Passe para mim. Deixa eu tentar fazer uma coisa com você. Amor, você pode trazer aqui, por favor, ela? Por favor. A nossa live já vai acabar, mas eu quero fechar essa live fazendo algo com você aqui. Deixa eu tomar um gole d'água. Essa é uma live, uma pregação totalmente diferente. Porque não é uma pregação, é um bate-papo nosso aqui. Mas acho que os pastores não têm feito dessa forma, não. Eles têm sido um pouquinho mais certinhos, né? Glória a Deus. Vem cá, meu amor. Acabei de tirar do peito. Oxi, vem cá. Bebê, ela acabou de mamar. Então tomara que ela não gofe em mim, né, minha princesa? Vem cá. Vem cá, deixa todo mundo ver você. Amor, traz a fraldinha pra precaução. Deixa todo mundo te ver, deixa, minha princesa. Olha aqui. Diz oi pra igreja, diz. Fala assim, graça e paz, queridos. Oxi, vem cá, bota aqui. Bota aqui que ela já tá fazendo as carinhas de quem vai. Oi. Olha lá, Sarinha, olha. Eles estão falando oi pra você. Oh, aleluia. Pois bem, queridos. Sarinha tá no meu colo, tá tranquila, já mamou. Tá um pouco tortinha, né? Porque eu queria que você visse o rostinho dela. Mas agora eu vou deixar ela direitinho aqui no meu colo. Pronto. Tudo bem? Tudo bem, filha? É isso aí. Então, queridos.
Sara está dormindo. Sara acabou de ser alimentada. Mamãe deu mamar para ela. Ela está dormindo, está tranquila. Eu vou te dizer, queridos, lá fora tem 1.000 caindo de um lado, 10.000 caindo do outro. Pessoas estão sendo afligidas, pessoas estão adoecendo, pessoas estão sendo perseguidas, pessoas estão sendo roubadas, pessoas estão sendo abusadas nesse momento, pessoas estão sendo mortas nesse momento, mas Sara está guardada no colo do pai dela. Eu, se preciso fosse, daria a minha vida por ela agora. Eu sei que não será preciso, porque ela tem um pai muito além do pai terreno dela, que pode fazer aquilo que o pai terreno dela jamais poderia fazer por ela. Deus pode fazer por ela aquilo que jamais eu poderia fazer por ela. Mas eu busco todos os dias ser a expressão do Pai Celeste que ela tem aqui na Terra. Todos os dias mostrando o amor de Deus para ela, através do amor que eu tenho para com ela. Mas ela está guardada no meu colo. Ela nesse momento está tranquila, em paz. Se você olhar para minha filha agora, a minha pergunta é... Deixa eu tentar. Tente olhar no rostinho dela. O quão preocupada será que minha filha está agora? Deixa eu perguntar para ela, Sara, você está com alguma preocupação? Tem alguma ansiedade? Não? Sabe o que minha filha acabou de me dizer com esse soninho dela? Ela acabou de me dizer que ela não tem tempo para se preocupar com nada. Ela não tem tempo para ficar ansiosa ou com medo do que pode acontecer. Porque ela está descansando no colo do pai dela. Porque o pai dela tem cuidado dela. Pois bem, querido, é isso que eu quero falar com você essa noite. O teu pai te ama a tal ponto que ele te guarda, ele te preserva, ele te protege, ele tem cuidado de você. Quando Pedro está dizendo, lance sobre ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você, não é um homem falando para nós, é Deus falando através de um homem, é Deus falando, ei, lança sobre mim toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade, porque eu estou cuidando de você. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, lá fora, aqui fora da minha casa, tá frio, eu até tô com um casaco, um casaquinho, lá fora tá frio, mas a Sara não está com frio, porque eu estou aquecendo ela. Se ela tiver fome, nós vamos dar alimento para ela. Enfim, o que ela precisar, nós vamos providenciar para ela. Sabe por quê? Não é por aquilo que ela pode fazer para mim. Deus não está atento com aquilo que você pode fazer por Ele. Deus cuida de você porque Ele te ama. Eu cuido da Sara porque eu a amo. Eu cuido da Sarinha porque quando eu olho para ela, toda a minha vontade é, eu quero dar o mundo para essa criança. Pois bem, querido, quando Deus olhou para você, Ele não só quis dar o mundo para mim e para você. Ele deu o mundo para mim e para você. Ele disse, dominai a terra. Tudo te pertence. Efésios 1:3 diz que nós já fomos presenteados pelo nosso Pai, abençoados pelo nosso Pai, com toda a sorte de bênçãos espiritual, com sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, o teu Pai tem cuidado de você. O teu Pai te ama e por isso Ele está cuidando de você. O teu Pai é mais poderoso do que um vírus. O teu Pai é mais poderoso do que uma crise. O teu Pai é mais poderoso do que qualquer coisa que possa se levantar contra a sua vida. Amém? Amor, vem aqui, por favor. Tome Sarinha. E eu vou fechar a live com você. Sarinha deu uma golfadinha aqui. Glória a Deus. Vai, meu amor.
Dá tchau pro pessoal antes. Tchau, pessoal, que eu tô... esse não foi um tchau muito legal não, filha. Nossa. Esse foi um tchau meio borradinho. Né? Aleluia. O seu pai tem cuidado de você, queridos. Sabe por que ele tem cuidado de você? Porque ele te amou de tal maneira. Ele te ama e ele não vai permitir que você seja abalado. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas nos livra. Ele não permite que nós sejamos atacados, nós sejamos... Devolva essa criança para a mãe dela. Já está devolvida. Ele não permite que nós sejamos abatidos. Amém? Guarde essa palavra, queridos. Se lembre dessa live, que essa live fique guardada no teu coração. Amém? Eu quero orar com você para a gente fechar. Agradecer todo mundo que estava aqui com a gente. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Somos gratos por tanto amor, Pai. Nós temos ideia de que não há formas de nós expressarmos um amor pelo Senhor que vá além daquele que o Senhor tem por nós. A expressão do teu amor por nós está provada em Jesus Cristo, um amor tão grande ao ponto de entregar a sua própria vida, de abrir mão de todas as coisas, de ter nos amado primeiro, Pai, de fazer de nós quem nós somos, de ter nos abençoado, Pai. O Senhor é aquele que nos dá a vida, que nos dá a força, o Senhor é aquele que nos deu uma família, o Senhor é aquele que nos dá gerações, Pai. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é aquele que nos livra das armadilhas do inimigo, o Senhor é aquele que sara as nossas enfermidades, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e nós te adoramos, Pai, e nós te amamos, Pai, e nós queremos viver e expressar esse amor todos os dias da nossa vida, Pai. Que outras pessoas olhem para nós e elas possam ver a expressão de um relacionamento genuíno de um filho e um pai. E que as pessoas desejem esse amor na vida delas também. E que sejamos, Pai, de fato, farol para este mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, nós vamos encerrar a nossa live aqui. Quero agradecer você que ficou conosco até agora, você que participou dessa live. Essa foi uma live um pouco diferente do comum. Não sei, mas acho que não daria para eu fazer uma ministração dessa na igreja, né? Mas vou tentar. Qualquer dia eu tento. Logo assim que a gente voltar aos nossos cultos presenciais, o que eu creio de fato que será logo, logo. Logo, logo a gente vai estar junto, queridos. Logo, logo a gente vai estar celebrando e cultuando ao Senhor, não mais por uma câmera, mas estaremos pertinho, próximos um do outro. E eu creio que não só a gente, mas tem uma multidão vindo conosco. Seja Jesus para alguém, seja testemunho desse amor por onde você for, mas que isso comece na tua casa, queridos. Que aqueles que vivem com você, eles possam ver o que de fato é viver esse amor. O que de fato é viver essa vida com Deus. É por causa desse amor que nós não somos abatidos, que nós não somos vencidos, que nós não adoecemos, que nós somos supridos, que nós temos paz e alegria. É por causa desse amor que Ele tem para conosco. Amém? Por mais lives assim. É isso aí, Valesca. Só cortando ali a parte final ali, que a Sarinha deu aquela gorfadinha. Aí a gente repete mais lives assim, com certeza. E um beijo forte para nossa família Verbo da Vida de São Mateus, meu amigo, um beijão em todo mundo aí, cara, amo vocês e espero que a gente possa estar junto logo, logo. Um beijão aí nos pais de vocês, no pastor Renan e na
Romana também, que amor que eu tenho por eles, e eu espero que a gente vai poder estar junto logo, logo. Fernando, um beijão no Pedro aí também, nesse neném gostoso. Pedrão, um beijão, cara. Beijão. Logo, logo a gente se revê. Seja abençoado, queridos, na prática dessa palavra. Se você ainda pode, compartilhe essa live com outras pessoas. A gente vai deixar ela postada aqui para que você possa compartilhar e que outras pessoas sejam abençoadas também. Amo vocês. Até logo. Tchau, tchau. Beijão.